No vídeo de hoje eu faço com vocês um giro completo pelos mercados, trazendo tudo de mais importante que aconteceu nas 24, 48 horas recentes aí do mercado. Falamos um pouquinho sobre a votação no Congresso aprovada ontem, quarta-feira, alguns dados bem importantes reportados hoje, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro, que deixaram pistas bem claras do que será feito nas próximas reuniões de políticas monetárias, tanto lá na Europa quanto também aqui nos Estados Unidos. Falaremos um pouquinho sobre tudo isso, um pouco sobre a indústria cripto, oportunidades com opções, e tudo isso vai vir logo após a vinheta. Vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como vocês já estão acostumados, peço a você para que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito, e se não for, está perdendo tempo. Temos conteúdos diários e gratuitos aqui dentro do nosso canal, e se sentir confortável para deixar um comentário aqui na aba de comentários, por favor, faça, me ajuda demais e propaga esse tipo de conteúdo para mais e mais pessoas. Iniciando então direto ao que interessa, falaremos rapidamente um pouquinho, recapitulando um pouco dessa quarta-feira, como eu falava com vocês sobre um dos principais temas aí que tomou conta dos mercados nas últimas semanas, essa questão do teto da dívida norte-americana, se veríamos ou não um calote sendo feito, e de fato não vimos, pelo menos até o momento. Foi levado para votação aquele acordo que foi divulgado nesse último final de semana entre o presidente da Câmara e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ontem no Congresso, que inclusive é formado por maioria de republicanos, como a gente suspeitava, foi aprovado aí com bastante margem e agora segue para o Senado norte-americano. Então, obviamente, foi um alívio, um respiro dentro dos principais mercados. Saindo um pouquinho do terreno de quarta-feira e entrando no que aconteceu de mais importante hoje, nessa quinta, pelos mercados, vimos aí um calendário econômico bem recheado, conforme a gente já projetava, e eu falava com vocês no meu vídeo de domingo, que geralmente é um vídeo que eu trago os preparativos para a semana, um panorama completo, projeções, e claro, isso foi visto durante essa quinta-feira. Os principais dias para essa semana, como a gente comentavam, eram quarta por conta da votação no Congresso, quinta e sexta-feira por conta de dados econômicos na Europa e nos Estados Unidos. Já na madrugada de hoje, vimos o IPC ser reportado lá na zona do euro, vindo bem abaixo das expectativas, mostrando que o processo desinflacionário caminha de maneira muito correta. Depois de aumentos duros por parte do Banco Central Europeu, parece que a inflação finalmente vem se mostrando mais controlada por lá. Então, trazendo para vocês um pouquinho desses dados, que são inclusive preliminares, e é válido a gente comentar, a inflação anualizada estava em 7%, com projeção de vir a 6,3%, e veio em 6,1%, ficando abaixo do que foi projetado. Já a inflação mensal ao consumidor tinha projeção de 0,6% para esse mês e ficou zerada, não foi vista a inflação nesse último mês, o que obviamente é bem positivo, mostra que o processo de desinflação está caminhando bem rápido. Bom, outra coisa que é bem válido a gente comentar é que já se esperava um pouquinho desse cenário, até porque o mesmo dado foi reportado ontem na Alemanha, considerada a potência econômica da Europa, o motorzinho, como muitos chamam, e esse mesmo dado se mostrou bem controlado e abaixo das expectativas por lá. A inflação mensal, inclusive, veio negativa, o que é algo muito bom. Poucos minutos depois, após essa revelação do IPC, na madrugada de hoje, por volta de 6 da manhã, por volta de umas 6h30, 7 horas, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falou um pouquinho desse dado que foi reportado e disse o seguinte: o Banco Central ainda tem terreno a cobrir, mas o aperto que estamos realizando está sim funcionando. Então, desde julho do ano passado, mais de 375 pontos base foram implementados à taxa de juros europeia, o que de fato é um grande aperto. A gente não sabe se isso vai desencadear uma possível recessão por lá, mas é um grande aperto para controlar essa inflação que chegou inclusive a 2 dígitos aí há alguns meses atrás. Mas, de fato, o que o mercado vem discutindo e perguntando, inclusive, é quais são os próximos pontos a serem tratados lá na zona do euro. Será que teremos aumento de juros nas próximas reuniões? Ela falou hoje que sim, que é praticamente garantido que a gente venha a ver um aumento de juros nessa reunião do mês de junho. Para o mês de julho ainda não se sabe, ainda é muito incerto, muito provavelmente eles vão levar os dados econômicos que serão reportados em consideração, mas o que o mercado vem especulando é o seguinte: embora muitas autoridades já tenham colocado na mesa um aumento de juros em julho, antes mesmo dessa reunião do mês de junho,
junho, alguns economistas disseram que os dados positivos sobre a inflação divulgados hoje nessa quinta-feira podem significar o fim dos aumentos já nesse mês de junho, deixando a se entender então que essa reunião do mês de junho será marcada pelo último aperto monetário na zona do euro. Resta saber se isso de fato vai acontecer ou não, vamos acompanhar de perto os próximos capítulos. Saindo um pouquinho da Europa, entrando agora nos Estados Unidos, vimos durante essa quinta e também na quarta-feira muitos dados sendo reportados em relação ao mercado de trabalho e tem sido aí um dos pilares fortes da economia americana que vem deixando margem para o Fed tomar esses duros apertos monetários que vem tomando tanto no ano de 2022 quanto no ano de 2023. Suspeitava-se alguns meses atrás que o mercado de trabalho vinha arrefecendo, demonstrando algumas fraquezas, mas ao que parece é que isso não vem acontecendo. Alguns dados que foram reportados nessa quarta e quinta-feira mostram um pouco disso pra gente. Então, vagas de empregos disponíveis nos Estados Unidos aumentaram de forma inesperada em abril. Esse dado foi divulgado ontem, quarta-feira, e os empregos disponíveis demonstraram uma força persistente do mercado de trabalho que pode obrigar o Fed a elevar as taxas de juros novamente em junho. É claro que as probabilidades, como vocês sabem, nesse momento são maiores para que a gente veja um aumento do que a gente veja uma estabilização, e esses dados sendo reportados demonstrando aquecimento econômico dão ainda mais margem e obrigam o Fed a sim tomar essa medida de aperto nesse início de mês de junho. Outros dois dados que são bem importantes da gente acompanhar que foram divulgados hoje nessa quinta-feira, vimos o ADP, que geralmente é conhecido como uma prévia do payroll ser reportado nos Estados Unidos, também bem acima das expectativas de 170 mil na variação de empregos privados, e vimos aqui em 278, mostrando ainda um aquecimento. Pedidos iniciais por seguro-desemprego ficou bem dentro daquilo que se projetava, a gente viu um aumento aí nos últimos meses, mas que dessa vez ficou abaixo das projeções. E claro, vale lembrar que entramos em contagem regressiva, entramos em foco total para o payroll que será divulgado amanhã, na manhã de sexta-feira. Eu trago com vocês um pouquinho dos principais dados que você tem que manter aí olhos bem abertos, e são eles: ganho médio por hora, relatório de emprego, o payroll e a taxa de desemprego, né? A projeção de taxa de desemprego em 3,5, o payroll em 180 mil novas vagas sendo geradas fora de setores não agrícolas, inclusive projeções bem abaixo aí do último dado que foi reportado em 253, e ganho médio por hora em 0,4, lembrando que o último dado ficou em 0,5. Caso esse dado venha a ser reportado acima das expectativas, como o mercado vem projetando, principalmente por conta desses dados reportados recentes, tanto na quarta quanto na quinta-feira, né, de vagas disponíveis nos Estados Unidos, e o ADP divulgado hoje nessa quinta, muito provavelmente será aí um dos últimos pontos que se resta para que a gente veja assim uma confirmação de aumento de juros nessa reunião do início do mês de junho. Fora isso, restará apenas o CPI ser reportado também nesse início de mês de junho, para ver como anda a inflação norte-americana e ver se o processo desinflacionário precisa de mais um empurrãozinho ou se segue de maneira correta como se previa. Mas, na minha opinião, dadas as circunstâncias de aquecimento na economia norte-americana, mercado de trabalho muito robusto, muito aquecido, isso tende a gerar inflação, tende a dificultar o processo desinflacionário, e na minha visão eles devem sim optar por mais um aumento de 25 pontos. E não só eu acho isso. O presidente executivo da BlackRock, para quem não sabe, maior gestora de ativos do mundo, falou aí algo bem parecido com isso. Basicamente, o presidente executivo espera novos aumentos de juros nos Estados Unidos. Ele falou que espera mais 2 aumentos ainda esse ano de 2023. Muita gente espera corte de juros aí nos próximos meses, estabilização das taxas. Já alguns economistas esperam o contrário, esperam que teremos dificuldade aí no processo desinflacionário e que mais aumentos serão necessários. Ele fala inclusive de que espera pelo menos mais esses 2 aumentos e minimizou o risco de recessão nos Estados Unidos, dizendo que caso ocorra, proveniente aí desses duros aumentos que vêm sendo realizados, muito provavelmente será modesta e não preocupe. Quem disse isso não é nada mais nada menos do que o presidente executivo da BlackRock, então é algo sim a se considerar. Além dele, outras pessoas, principalmente ligadas ao FOMC,
tem uma opinião de mais 2 aumentos também, como a gente já falou, o James Bullard, Rafael Bostic, são pessoas que são a favor desses aumentos aí ainda nesse ano de 2023. Resta pra gente aguardar, mas eu posso dizer para vocês que as projeções maiores de momento são para que sim, novos apertos aconteçam. E aí, é claro, se existe aumento de juros, se existe aperto na economia, mercados de renda variável não tendem a prosperar tanto, o Bitcoin não tende a sofrer positivamente e sim negativamente. Saindo um pouquinho apenas para comentar com vocês sobre o mercado de opções com criptoativos, eu falava também nesse último domingo, no meu vídeo aí desse início de semana, sobre oportunidades nesse mercado. Entendia que o momento era bullish, entendia que o Congresso muito provavelmente viria a aprovar esse aumento do teto da dívida norte-americana, e isso seria aí um motivo para o Bitcoin atingir patamares interessantes. Chegou até 28 mil dólares, mas não chegaria aos 30 e aos 31 antes dessa sexta-feira, madrugada de quinta para sexta, e por isso eu falava em vendas de call nessas regiões de preço de 30 e 31. Bitcoin nesse momento, finalizando aqui quase quinta-feira, estamos mais ou menos 8 da noite, bem longe desses patamares que comentamos, e restam aí 8 horas para o vencimento dessas opções. Quem optou por realizar essa vendinha, muito provavelmente está bem feliz aí, embolsando lucro, utilizando a margem de Bitcoin para trazer mais cascalhos para sua carteira. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a você que ficou comigo até o final. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse mercado ou algo que falamos aqui durante o vídeo de hoje, deixe na aba de comentários e eu vejo você numa próxima.